E aí, meus amigos, estamos começando mais um vídeo da série do Setup JJ. Dessa vez vamos fazer estudos do contexto de Petrobras, né? PETR4, ticker, ações preferenciais nominativas no Setup JJ. Essas são nossas redes sociais para quem quiser seguir, tá? É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores e nem comercializo análises. Tratam-se apenas das minhas perspectivas pessoais, que eu compartilho aqui de forma totalmente gratuita, com o objetivo de todos nós nos tornarmos melhor, né? A nossa filosofia do Kaizen. Cada dia melhor, o melhoramento contínuo. Essa é a tela do Setup JJ, no qual a gente sempre está na busca de interpretar o como, o quando, o onde e o porquê dos movimentos de mercado, no objetivo de obter o maior resultado com a maior eficiência possível de ganhos. E esse é o slogan do Setup, meus amigos. Grandes ganhos, pequenas perdas. Essa é a tela analítica do Setup. Eu chamo o nosso Setup, né, o Setup JJ, de relógio suíço, porque eu comparo, né, esses indicadores que a gente usa a engrenagens de um relógio. Para quem não sabe, o relógio suíço automático de alta qualidade, ele atrasa no máximo 1 segundo por ano, né? Então a gente tem um timing, né? E essa é a busca do Setup, tá bom? Nós já temos mais de 140 vídeos aqui, na verdade é o vídeo aqui de número 146, né? E temos vídeos dentro desses específicos sobre cada indicador desses, sobre a origem, o desenvolvimento, o porquê da calibragem de cada um, a aplicação individual e no conjunto do Setup JJ, do nosso relógio suíço, tá? Eu preciso sempre ressaltar que a principal peça de qualquer setup somos nós mesmos, tá? E a partir disso, a gente sempre trabalha com a abordagem do tripé da disciplina. A disciplina física, né? Que é a questão de ter saúde, tá bom? De cuidar de si para acordar bem disposto, com capacidade de concentração e etc. A gente com saúde, meus amigos, a gente está um bom passo à frente de fazer as coisas bem feitas, né? A disciplina técnica, que é conhecer o mercado em geral, que é ter cultura de mercado e cultura gráfica. Hoje nós vamos ampliar essa questão do conceito de contexto que eu tenho, tá? De mercado financeiro, vocês vão observar. Então, a gente precisa conhecer profundamente a nossa tela, tá? O mercado em si, o ativo que a gente opera e as regras, né, no geral, a gente precisa conhecer, tá bom? E a disciplina emocional, tá? A disciplina emocional, meus amigos, é onde na maioria divide os grandes dos pequenos, né? Quem não tem disciplina na vida como em geral, tá? Dificilmente vai ter nos seus comandos de operações de mercado financeiro, né? E isso é o que faz toda a diferença, né, meus amigos? Então observem, tá? A questão da disciplina. E vamos em frente. Essa é a tela da dinâmica do Fibonacci. Fibonacci, todos sabem, é uma técnica criada pelo Marco Aurélio Rossi, o chefe, né? E que nada mais é do que os prováveis caminhos do preço a partir do nosso traçado de Fibonacci, né? Então eu tenho deixado essa tela aqui em todos os nossos vídeos, para quem quiser tirar um print aí, guardar para utilizar em seus trabalhos e tudo, né? Vamos lá para estudos do contexto, né, de Petrobras, PETR4 no Setup JJ. De início, eu quero trazer agora, para ficar completa a questão do contexto, uma breve história aqui, né, de Petrobras, Petróleo Brasileiro S.A., né? É uma empresa de capital aberto, uma sociedade anônima de capital aberto. O acionista majoritário é o governo federal, né, o governo do Brasil, a União, tá? Sendo, portanto, a empresa estatal de economia mista, com sede no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Opera atualmente em 14 países no segmento de energia, tá? Prioritariamente nas áreas de exploração, produção, refino, comercialização e transporte de petróleo, gás natural e seus derivados, né? Seu lema atual é uma empresa integrada de energia que trata com responsabilidade social e ambiental. Em 2020, a Forbes Global 2000
A Petrobras foi classificada como a 70ª maior empresa pública do mundo, tá? Ela é uma empresa, o slogan da empresa, né? O desafio é a nossa energia. Ela tem capital, ela tem ações negociadas na B3, né? A partir dos tickers PETR3 e PETR4, na NYSE, né? Na New York Stock Exchange, na Bolsa de Nova York, a partir dos tickers PBR e PBRA, e na Latibex, né? Que é a bolsa direcionada, né, ao mercado latino na Europa, com sede em Paris, né? Com os tickers XPBR e XPBRA, tá? É uma empresa de atividade nas áreas de petróleo, gás, energia, biocombustível, tá? Ela tem 69 anos de atividade. Esse ano, no dia 3 de outubro de 1953, a Petrobras vai completar 70 anos de atividade, tá? Seus acionistas, ela foi uma empresa fundada pelo governo federal do Brasil, tá? Quando na época o presidente era o Getúlio Vargas. Atualmente, com dados de 2022, ela tem 45.149 empregados, tá bom? E é isso. Vamos para frente aqui, né? Vamos em frente. Esse é o gráfico mensal de Petrobras, tá? Eu quero trazer mais uma coisa aqui, meus amigos. Espera aí. Ainda vou trazer mais uma coisa. Vamos voltar aqui, né? Aqui nós temos, eu já tenho comentado, né, em vídeos passados, sobre esse site aqui, ó, Fundamentos, tá? Eu quero trazer alguns dados aqui de fundamento da empresa, né? Petrobras, PETR4, tá? Né? O endereço está aqui em cima, tá? Para quem quiser. Ações ordinárias preferenciais nominativas, ações preferenciais nominativas, né? Petrobras PN, tá? É a empresa do setor de petróleo, gás e biocombustíveis, né? Subsetor, exploração, refino e distribuição. O fechamento, né, dela agora de sexta-feira, né, dia 9, ó, tá? Do 6, foi R$ 30,28, tá? A mínima, né, dos últimos 52 meses, R$ 16,80, e a máxima R$ 30,28, ou seja, a gente está no topo, né, dos últimos 52 meses, a gente vai ver lá que está no topo do histórico, tá? Volume médio, tá, de Petrobras é esse aqui, 1.673 milhões de reais, tá? O valor de mercado da companhia é 394, quase 395 bilhões de reais, né? E o valor da empresa é 599 bilhões de reais, ou seja, a empresa aqui tem uma margem de segurança muito interessante, tá? Né? Uma margem de segurança aqui de uns 40%, tá? O último balanço processado, dia 31/3, ou seja, o balanço do primeiro trimestre de 2023, né? Aqui a gente tem mais alguns dados, tá? Aqui, ó, vamos dar uma olhada, né? Que é a relação preço-lucro, ó. Olha que relação preço-lucro, 2,17, né? Isso quer dizer que em 2 anos e pouquinho, o lucro da companhia paga o valor dela de mercado, tá? Isso é a relação preço-lucro muito, muito boa, tá? A gente tem preço EBIT, tá? Preço ativo, preço capital de giro, né? São vários indicadores aqui que a gente pode analisar. A variação dela agora da sexta-feira, que foi uma grande variação, tá? Ela subiu agora na sexta-feira 4,88%, ou seja, quase 5% de valorização, né? No mês agora de junho, né? Ela subiu 15,93%, em 30 dias 23,14%, nos últimos 12 meses ela valorizou 57,61%, tá? Nesse ano de 2023 ela subiu 38,64%, no ano passado ela valorizou 46%, tá vendo? 2021 ela valorizou 22%, 2020, que foi o ano da pandemia, ela caiu 6%, 2019 ela subiu 36%, e 2018 ela subiu 41%. Vocês veem que é uma companhia que tem se valorizando ano a ano, a não ser aqui, né, 2020, que foi o ano da pandemia, né?
Lucros, prejuízos acumulados, margem EBIT, margem bruta, né? Tem vários indicadores aqui importantes, né? ROIC, ROI, liquidez corrente, tá vendo? Dívida bruta sobre o patrimônio líquido, tá? Giro de ativo, Aqui dados acumulados, né? O ativo da empresa está em 978 bilhões de reais, ou seja, quase 1 trilhão, né? As disponibilidades 66, quase 67 bilhões de reais. Ativo circulante 157 bilhões de reais, tá? Ela é uma empresa que tem uma dívida bruta de 271 bilhões e uma dívida líquida de 204 bilhões de reais, com um patrimônio líquido de 402 bilhões de reais, né? É sempre feito a relação, tá? Patrimônio líquido, dívida, tá bom? Ativo total, dívida, são índices, né? São múltiplos, tá? De liquidez, tá? Que são feitos, tá? Essa divisão aqui. As disponibilidades. Com relação aos resultados, os últimos 12 meses acumulado, ela teve uma receita líquida de 638 bilhões de reais, tá? Um EBIT de 299 bilhões, quase 300 bilhões, e um lucro líquido de 182 bilhões, bem dizer, né? Arredondando aqui, 182 bilhões nos últimos 12 meses, o lucro líquido acumulado. É um grande lucro, né? Agora, no terceiro trimestre, né? No primeiro trimestre de 2023, ela teve uma receita líquida de 139 bilhões de reais, com uma margem EBIT, né? De 65 bilhões, né? E um lucro líquido de 38 bilhões só agora no primeiro trimestre 2023, tá? Então isso é para vocês verem que, em fundamento, Petrobras é uma empresa atualmente ainda muito saudável, tá? É uma empresa em crescimento, tanto de lucros quanto de receita e tudo, né? E vamos então agora sim para o gráfico mensal, né, de Petrobras, Deixa eu puxar a coisa aqui. Tá aqui, gráfico mensal de Petrobras. Eu tenho falado em todos os nossos vídeos, né, que eu tenho trazido o gráfico mensal pelo fato da gente saber da história da companhia, né? Isso aqui é um complemento da gente ter a questão de cultura, conhecer o ativo, né? Quando a gente olha aqui um gráfico mensal, a gente está olhando aqui no meu caso os últimos 20 anos, ou seja, de 2004 para cá, Então aqui a gente tem como ver, como é que foram os governos, primeiro e segundo governo Lula, tá vendo, com a crise do subprime na época lá em 2007, 2008, a queda, a recuperação que não chegou a voltar no topo anterior, tá vendo que na época era histórico. Aqui, em 2010, mais ou menos aqui, foi a entrada do primeiro governo Dilma, segundo governo PT. A gente vê que foi feita uma linha de tendência de queda, né? Aqui, né? Aqui em 2014 para 15, foi a campanha, né, do segundo governo Dilma, tá vendo? Onde ocorreu, né, como é que eu vou dizer, uma forma, né, de elevação da economia por conta da campanha, e depois a empresa caiu muito forte, onde ocorreu aqui a queda da Dilma, né, 2015 para 2016, governo do Temer, né, e o retorno, né, de uma alta de Petrobras que a gente está nela, né, a gente está nessa alta, sendo que ocorreram, né, grandes quedas também aqui, por exemplo, aqui a queda da pandemia, né, em 2020, tá, e aqui, essa queda aqui que em todo eu tenho trazido, porque para mim isso aqui é um marco, tá, onde Petrobras bateu no seu topo histórico, tá, aqui nos R$30, né, como a gente está agora, R$30,28, tá, e ela voltou aqui, na questão do segundo turno da campanha do ano passado, 2020, outubro, novembro do ano passado, tá? Logo depois disso a gente vê que Petrobras retomou a sua linha de tendência de alta, né? E onde ela está agora aqui também, justamente no topo histórico onde fechou agora na sexta-feira, tá? Na semana passada, a gente estava nesse ponto aqui, tá? A gente estava nesse ponto aqui, né? Se vocês pegarem aí os gráficos da semana passada, vocês vão lembrar, né?
E essa foi a alta dessa semana que a gente passou agora, né? Que acabou ontem, na verdade, dia 9, né? Inclusive uma semana com um feriado no meio. Quinta-feira foi Corpus Christi, né? Dia 8. E ontem, só ontem, subiu 4,88%, como mostrado ali na nossa análise, né? A situação atual nos nossos indicadores é a seguinte, meus amigos, ó. Média móvel de 200 apontada para cima, de 9,27 também para cima, ó. MACD comprador e crescente, bandas de Bollinger, ó, abertas aqui para cima, tá vendo? Dando volatilidade para essa alta. Sempre vem essa nossa preocupação aqui, ó, né? Ou seja, o volume está caindo, o volume continua baixo, né? Curiosamente, o ativo continua subindo e subindo muito forte. Na semana passada, eu expliquei uma coisa de análise técnica que eu sempre trago comigo, que é isso aqui, ó. Esse ângulo aqui é um ângulo de 180 graus, né? E esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, ó, tá? Esse aqui é um ângulo de 90 graus. E a metade aqui, ó, é um ângulo de 45 graus. Esse aqui é um ângulo de 45 graus. Então, até onde eu conheço de análise técnica, enquanto a alta do ativo está dentro de um ângulo até 45 graus, ele é uma alta saudável, uma alta sustentável, geralmente, inclusive com a ajuda de volume e tudo, tá? Quando esse volume fica uma alta, quando essa alta se transforma numa alta acima de 45 graus, que é o nosso caso aqui nesse momento, ó, tá vendo? É uma alta que a gente tem, eu procuro ter uma atenção maior, né? Por quê? Porque virou um foguete, ó, tá vendo? Né? É aquela alta como se fosse uma alta de uma corrida de 100 metros rasos, que a força acaba logo, né? É uma força tão grande de um foguete que o combustível acaba logo, geralmente, tá? Então, eu não estou falando que essa alta vai acabar agora, mas me traz muita atenção essa força dessa alta aqui atual e esse ponto aqui, né? O ponto do topo histórico, tá? A gente vai olhar mais ainda nos outros gráficos e a gente vai reforçar esse conceito que eu tenho aqui de uma alta acima de 45 graus, tá? A gente vê que tem então a divergência da alta do preço com a baixa de volume, tá? Nós temos aqui o JJ Index comprador, ó, com o MACD flat aqui, né? Comprador, tá? Acima da média móvel aritmética de 50. Na semana passada a gente lembra que tinha um biquinho aqui do C6 50 para cima, ó. Agora realmente ele virou para cima mesmo, né? Ele não fez a venda possível que estava na semana passada. O que era mais provável era que se fosse venda mesmo, conforme mostrado. Vocês podem ver aí o vídeo da semana passada, tá? Indo para o gráfico aqui semanal de Petrobras, ó, a gente vê mais claramente aqui o topo histórico, né? E o segundo teste, onde fechou aqui agora na sexta-feira. Esse candle aqui, meus amigos, é o candle dessa semana passada agora, conforme falado. E na semana passada nós tínhamos parado aqui, na sexta-feira da semana passada, nós tínhamos, retrasada, nós tínhamos parado nesse ponto aqui, né? Justamente nesse ponto, no 76 desse Fibonacci, né? Tá? A gente vê aqui claramente a linha de tendência de alta, né? A gente vê aquela outra linha de tendência mais forte, conforme falamos, né? Que foi testado duas vezes aqui, ó, né? Temos linha de tendência de alta, isso aqui é muito claro, né? Muito claro. A gente vê aqui, ó, dentro daquele conceito que eu falei, ó, ângulo de 180 graus, né? Ângulo de 90 graus, ó, né? Ângulo de 45 graus, ó, né? Se a gente observar essa alta aqui, ó, deixa eu colocar uma outra cor aqui. Se a gente observar essa alta aqui, ó, e essa alta aqui, ó, elas se enquadram aqui dentro da questão do ângulo de 45 graus, tá vendo? Né? Mas quando a gente vê essa alta corrente aqui, ó, a gente vê que ela já suplantou os 45 graus, ela já está aqui dentro dessa região aqui, ó, né? Tá com um ângulo mais alto, né? Ela está subindo com mais força, né? Então isso me traz a atenção conforme eu falei, tá bom, meus amigos? Né? Esse ponto aqui é um ponto importante, né?
é uma resistência, né? Uma possível resistência. É o topo histórico do ativo, né? No qual foi feito isso aqui, ó, em outubro do ano passado, né? Antes do segundo turno, né? Tinha acontecido o primeiro turno, aquela coisa toda, e o ativo caiu aqui, ó, até a virada do ano, ó. Tá vendo? Bem dizer, até dezembro de 2022, janeiro de 2023. E desde então, nenhum ativo sobe, né, em linha reta, mas ela fez aqui, ó, essa correção, né? Não chegou a ameaçar nada, voltou para baixo, porém, ó, com falha de fundo, tá vendo, ó, né? E está aqui agora testando o topo histórico do ativo mais uma vez, rompendo esse 76 do Fibonacci, né? Com caminho aqui a 111, né? Vai chegar lá? Não sabemos. Porém, é o que está acontecendo aqui atualmente, tá? Quando a gente olha aqui nossos indicadores, ó, a gente tem uma média móvel exponencial de 200 apontada para cima, a de 9,27 também apontada para cima, MACD comprador e crescente, tá vendo? Bandas de Bollinger também abertas para cima, dando volatilidade para esse movimento de alta, tá? Ainda a minha preocupação aqui, ó, o volume continua caindo, né? Então temos sim divergência entre preço e volume, tá? Porém, olha o JJ Index, ele virou para comprador, né? Semana passada a gente já estava assim e agora ele subiu mais um pouquinho aqui o PVT para cima, tá vendo? Ele está comprado, tá, meus amigos, com o PVT virado para cima. CCI 50 nem se fala, né? Tá com toda a carga para cima mesmo, tá? O JJ Index ainda que não convence pelo fato de... A gente sabe que o JJ Index é um indicador com base no preço, né? É um saldo de volume, me perdoem, com base no volume, né? Ele é um saldo de volume ponderado pelo preço. Então ele virou para compra, mas ainda de uma forma que não tão forte assim, né? Mas é sinal de compra já aqui, tá? Indo para o gráfico diário de Petrobras, ó, né? A gente vê aqui então, ó, o topo histórico, né? Em outubro de 2022, a queda na questão do segundo turno, conforme eu falei. Aqui foi montado uma região de consolidação, né? Um retângulo, tá vendo, ó? Nós já falamos aqui que, né, só para repetir, e eu pretendo não repetir nos próximos vídeos, nós temos uma figura aqui de um ombro, cabeça, ombro invertido, né? Tá vendo, ó? Temos aqui a questão toda, né, do caminho do preço aqui pelo retângulo, ele foi, voltou, testou no meio, foi lá em cima, testou aqui de novo, foi, voltou aqui, voltou, testou de novo aqui, essa região do meio aqui do retângulo, tá vendo? E foi embora, né? A linha de tendência é claramente de alta, tá, meus amigos, ó, né? Tá? Olhando aqui também, vocês vão ver que a alta aqui tá bem acima dos 45 graus, né? E aqui a gente também tem queda de volume, né, ó, tá? Ó, volume caindo, preço subindo, tá? É importante observar isso. A gente sabe que isso está acontecendo já há um bom tempo e o preço continua subindo, né? Mas é uma coisa que eu tenho acompanhado com atenção a todo momento, tá? Haja vista que eu opero esse ativo, né? A gente tem aqui a média móvel exponencial de 200 apontada para cima, a de 9,27 também para cima, tá vendo? Bandas de Bollinger abertas para cima também, dando volatilidade de alta, MACD comprador e crescente. Nós rompemos, né, aqui, ó, esse 76 do Fibonacci, conforme falado, nós rompemos essa semana, né? E o ativo chegou no seu ponto de topo histórico, né? Chegou aqui, né? Chegou aqui, vamos ver aí o que vem para a semana. A gente vê aqui, ó, o JJ Index comprador, né? Quase que sobrecomprado, ó. O PVT não, já está até sobrecomprado, ó. O PVT já rompeu a banda de Bollinger de 50 aqui no JJ Index, já está em posição de sobrecompra, tá?
E aqui no CCI, ó, a gente tem a linha do 200 aqui, ó, no qual o CCI não chegou ainda, ele está tocando quase aqui a linha do 200, que é a sobrecompra no CCI, tá? Indicadores todos comprados, né? Ó, todos comprados. JJ Index com PVT para cima. O que traz de atenção maior, pessoal, é sempre essa constante divergência de preço e volume que a gente tem visto, tá? Porém, isso por enquanto não tem afetado a alta do ativo, né? O ativo continua subindo de forma até vertiginosa, tá? O ativo, quando sobe num ângulo desses aqui, ó, né, quase de 90 graus, de ter muita atenção, tá? É como se fosse aquele sprint final de uma corrida, muitas vezes, tá? Então é bom ter atenção. Claro que o ativo pode fazer correções e continuar a alta dele, nós não sabemos. Como nós rompemos aqui esse 76 dentro da dinâmica do Fibonacci, o próximo alvo é esse 111 aqui, tá? Então vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar aí. Por enquanto ele é comprado, né? A linha de tendência em todos os tempos gráficos aqui é compra, né? Aqui, ó, nos 60 minutos também não é diferente, como falei, ó. É uma LTA, uma linha de tendência de compra, né? A gente vê, ó, que o rompimento dos níveis, né, do Fibonacci no 76 aqui, e o 111 como alvo aqui acima, né? A gente vê aqui, ó, que aqui a alta do ativo já está um pouco mais saudável, porém aqui, ó, ele já rompeu os 45 graus, né? Temos a média móvel exponencial de 200 apontada para cima, a de 9,27 também para cima, MACD comprador e crescente. Aqui, ó, né, ele começou a fazer uma regressãozinha média, tá vendo? Onde é o topo histórico, né? Ele segurou justamente, parece que é combinado, né, meus amigos, ó. Mas o mercado tem essas coisas, né? De pontos de inflexão, tá? De níveis. Por isso que eu sempre falo aqui que eu trabalho muito com rompimentos, né, de pontos importantes, tá? Por quê? Porque esses pontos são sinais para o mercado, tá? A gente que está há mais tempo, né, eu estou há 30 anos no mercado financeiro, a gente vai aprendendo que determinados pontos são importantes para o mercado a serem rompidos ou não, ou serem testados e revertidos, tá? Então, esse ponto, por exemplo, agora que estamos nesse topo histórico, é um ponto importante, tá? Que se romper, o ativo vai embora, né? E se não romper e voltar, a gente tem os nossos alvos aqui, né? Abaixo, ó, os níveis de Fibonacci, as médias móveis, né? A gente vê, ó, que o ativo testa a duzentona aqui, ó, e volta com a linha de tendência de alta, né? Temos outros níveis abaixo, né? Temos a queda aqui de volume também, tá vendo, ó? Que é a divergência do preço e volume que a gente está falando que é uma constante aqui dentro do ativo. O JJ Index, a gente vê aqui o PVT voltando para dentro da banda. O que é isso? Sinal de regressão à média. Regressão à média essa que já começou aqui, tá vendo? O C650 a mesma coisa, ó. Ele voltou para baixo aqui da linha do 200, tá vendo? Ó? Ele está comprador, só que voltou aqui para baixo. Sinal de regressão à média também do mesmo jeito, tá? Olhando o contexto aqui dentro do Triple Screen, ó, a gente vê que o ativo está numa constante sempre acima aqui no semanal, ó, sempre acima da média de 200, da duzentona. A mesma coisa aqui também, ó, mesmo nessa consolidação, ó, o preço do ativo se manteve acima da média de 200 aqui no diário e nos 60 minutos também. Ó, ele chegou a testar aqui com uma força maior, fazendo um pullback aqui no mês passado, no mês de maio, ó, porém a linha de tendência de alta nos 3 tempos gráficos, tá vendo? Ó, né? Por enquanto que o ativo demonstra é alta, né? Com força inclusive, porém não com força de volume, né? Mas com força do preço indo, né? Vamos ver agora o que vem nessa semana aí. Nós temos uma empresa com bons indicadores, nós temos sinais, claro, conflitantes, né? A queda da questão do PPI, da paridade de preço internacional, né? Mudanças na administração da empresa, entrada de mais pessoas, né? Desse espectro político agora atual do governo na questão do conselho de administração da companhia, né? Claro que trazem dúvidas e tudo, porém a prática, a realidade do preço da companhia é de alta. Muito cuidado com o viés, meus amigos.
Não tem o viés que essa alta vai continuar subindo, vai continuar para cima, nem que vai cair por causa disso ou por causa daquilo. Façam o que o mercado mostra. Sempre eu falo, eu sou um trend following, né? Eu sou um seguidor da tendência. O que a tendência estiver me mostrando é o que eu vou fazer, entendeu? Por enquanto a tendência é de alta. Se ela mostrar um sinal de reversão aqui, eu zero minha operação e está tudo bem, né? Dinheiro no bolso e acabou. A gente fala sempre, grandes ganhos, pequenas perdas. Na hora que tiver com loss, com perda, zera logo, deixa a perda pequenininha, né? E quando está ganhando, deixa o mercado ir até onde ele mostrar que vai, né? Se ele mostrar um sinal de reversão, zera logo e acabou, dinheiro no bolso. Grandes ganhos, pequenas perdas, tá? Tem uma frase eu quero até deixar ela aqui. Ela é uma frase do Ivan Santana, né? Que não é uma dica para fazerem isso, mas é uma frase importante que eu acho, tá? Não venda só porque subiu demais, tá? E não compre só porque caiu demais, tá? É isso aí, tá? Guardem essa frase, tá? Observe o mercado. A gente tem dados e ferramentas mais sérias do que um achismo. Ah, subiu demais, então eu vou vender. Caiu demais, então eu vou comprar. E aí o ativo continua subindo. A gente está vendo aí, por exemplo, o exemplo lá nos Estados Unidos da Nvidia, né? Deem uma olhada lá. Tá? Da Nvidia, a gente tem visto a alta dela já supera a alta lá de Tesla, que é uma alta gigantesca também, e tudo, de Apple e tudo, e a empresa continua subindo, né? Até quando? Ninguém sabe. Porém, saibam administrar, controlando essa questão de ansiedade, de medo, de muita coragem também, controlando suas emoções. Saibam fazer a coisa certa em cima das suas ferramentas, em cima de seus dados. Aqui, por exemplo, nós temos o que? Temos médias apontadas para cima, temos bandas de Bollinger aberta dando volatilidade para alta, ó, né? Temos esse problema, ó. Temos que ter visão de realidade, temos esse problema, uma divergência do preço com o volume. O preço continua subindo e o volume aqui baixo, ó. Porém, ó, JJ Index ainda com sinal de compra, C650 fez a correção aqui da regressão à média, como aqui também no JJ Index, o preço continua subindo, tá bom? Na hora que esse preço aqui para mim começar a ameaçar romper essa média de 9 aqui, por exemplo, ó, ou eu ver banda de Bollinger fechando, né? Ou eu ver JJ Index virando para venda, C650 também e tudo, eu vou segurar meu lucro aqui no meu bolso, entendeu? Mas enquanto o preço está subindo, eu estou deixando o mercado ir, tá? Eu estou acompanhando, tá? Eu não vou devolver muita coisa do meu lucro aqui, tá? A gente nunca sabe onde é o topo ou o fundo. A gente sabe que aqui, esse ponto atual aqui do mercado, é o topo histórico, ó. Ele está aqui, ó, né? O topo maior que o ativo já atingiu na história dele. E ele atingiu agora novamente nessa sexta-feira. E segurou. É engraçado, entre aspas, né? Como ele parou justamente nesse topo. Nesse pontinho aí onde é o topo histórico. Por que ele não rompeu? Né? Nós não sabemos, mas o curioso é como o mercado coincide. Né? Como pontos dentro do nosso gráfico são pontos importantes que eu sempre tenho comentado. Na semana passada, por exemplo, eu falei da questão do rompimento desse 76 aqui, por exemplo. Né? Que se ele fosse rompido, a alta ia continuar. Porque tinha força de mercado para isso, né? Se ele não rompesse, meu alvo seria lá embaixo, como eu falei, né? A gente tem o 23 do Fibonacci aqui embaixo, né? Mas ele rompeu e foi embora. O nosso alvo está aqui, ó, no 111. 111 é o que? Ponto de possível reversão violino dentro da dinâmica do Fibonacci, né? Então tudo isso a gente está observando. Como eu falei, a gente está com uma alta aqui, ó, do preço acima de 45 graus. Eu estou com atenção com isso. Nem por isso eu criei um medo dentro de mim para zerar.
Eu estou administrando meus lucros aqui, né? A gente sabe, ó, que o ativo não sobe em linha reta. Ele rompeu, ó, o 76, corrigiu, ó. Impulsão, correção. O que a gente está fazendo aqui agora? Uma correção, né? Essa correção aqui pode se tornar uma reversão. Pode. Eu não sei do futuro, tá, meus amigos? Eu não sei. Porém, o que eu vou esperar aqui? Ou um possível e provável rompimento desse topo histórico agora, nessa semana que entra, ou uma volta. Se voltar, eu não vou devolver muito do meu lucro, tá? Eu não sei onde é o topo, eu não sei onde é o fundo, eu simplesmente trabalho com dados estatísticos em cima de um gráfico, né? E em cima de outras coisas, como eu tenho mostrado aqui o contexto para vocês, e ainda vou mostrar mais coisas, ainda vou trazer gráfico comparativo aqui dentro desse vídeo, que vocês vão observar a mecânica dessas coisas, e inclusive hoje um posicionamento de como Petrobras está diante de seus pares, né? Então esse é o contexto do ativo. A gente vê linhas de tendência de alta, tá bom? Então lembrem-se da frase do Ivan Santana: não venda só porque subiu demais, não compre só porque caiu demais, tá? A gente pode vender? Pode vender, se a gente se mostrar aqui que está num ponto de reversão. Por enquanto eu não enxergo reversão aqui. Então por que eu vou vender nesse momento? O mercado está de alta, a linha de tendência é de alta, em todos os tempos gráficos. Hoje nós estamos analisando aqui gráfico mensal, gráfico semanal, gráfico diário, gráfico de 60 minutos. A linha de tendência é de alta, tá? Se ele mostrar para mim aqui o sinal de reversão, claro que eu vou zerar e posso até vender, tá? Claro que sim, né? Eu não sei o que acontece agora nessa segunda-feira próxima, tá? Eu sei simplesmente o que aconteceu e eu sei, assim, para onde está indo o barco. Se ele mudar de direção, na hora que ele mudar de direção, eu estou preparado para tomar a decisão necessária aqui, né? Que é zerar minha compra e talvez até virar a mão para venda, tá? Por enquanto é linha de tendência de alta, né? Então vamos agora para os gráficos comparativos, tá? Hoje, aqui é o gráfico comparativo de 15 minutos, tá bom? Quando a gente vê um gráfico de 15 minutos, a gente está analisando aqui a variação percentual dos últimos 10 dias, mais ou menos, tá bom, meus amigos? Hoje vocês veem que eu trouxe muito mais variáveis para o gráfico, ou seja, estou complicando o gráfico, né? Essa é a verdade, né? Complicando com o quê? Com mais informação. Aqui é a linha zero do gráfico, então o que está acima é porque subiu, o que está abaixo é porque caiu, né? Então a gente vê aqui, ó, que nesses últimos 10 dias, né, mais ou menos, a maior queda foi da paridade dólar-real, né? O dólar caiu 3,21%, ou seja, o real foi valorizado, meus amigos, nesses últimos dias, tá? E vemos aqui também que o Brent, né, me perdoem, a Prio, né, a PetroRio, né, caiu 0,98%, né? O WTI, né, que é esse US Oil, teve uma quedinha de 0,4%. E o Brent teve uma altinha de 0,38% nesses últimos dias aí, 10 dias, né? Todo mundo aqui que está acima está positivo, né? Eu trouxe ativos aqui para a gente olhar do espectro do setor de petróleo, do setor de energia direcionada a petróleo, tá? Não estou trazendo empresas aqui de energia elétrica, tá? Petrobras é uma empresa do setor de energia, mas não da questão elétrica, né? A gente sabe, apesar dela ter alguma participação em algumas questões de eólicas e tudo, ela é uma empresa desse setor de petróleo, né? E além disso eu trouxe o que? Vale para comparar com Petrobras, pelo fato de eu também nesse final de semana estar trazendo um vídeo, logo depois desse aqui eu vou gravar um vídeo sobre Vale também, e eu acho importante fazer essa comparação dos dois, tá? A gente vê aqui, ó, que dentro dessa comparação houve um descolamento aqui, ó, da ADR, né, da PBR, né, da ADR, que são as ações da Petrobras negociadas na Bolsa de Nova York, com a própria ação da Petrobras, ó. Tá vendo? A maior alta aqui dos últimos 10 dias foi da PBR, da ADR da Petrobras, com 17,32%, e Petrobras subiu 13,41%, né? A gente vê aqui também, ó, que dentro do Brasil, dentro desses ativos comparados aqui agora,
CSN, né, CSAN, né, a Cosan, subiu mais do que a Petrobras, inclusive, subiu 15,43%. A gente vê o minério de ferro, ó, que tem subido muito também, ó, com 10,60% de alta. A Vibra, ó, a VBBR3, né, subiu 7,22%, e o Ibov subiu 5,49% dentro desses últimos 10 dias, ou seja, tem um descolamento aqui, ó, bem interessante de Petrobras para o próprio Ibov. Ibov subiu bem nesses últimos 10 dias? Claro que sim, mas a gente vê que Petrobras subiu bem melhor, Cosan também subiu bem melhor ainda, e Vibra também subiu melhor, né? Aqui abaixo, ó, ainda a gente tem alta aqui, ó, essa CVX, né, que é a Chevron, né, que é uma petroleira mundial, né, que a gente faz esse benchmark, ela subiu 4,75%, tá bom? A Vale, como falado, subiu 4,55%. A Chon, né, que é a Exxon, né, no Brasil ela é conhecida como ExxonMobil, né, 4,21%. Essa 222 aqui é a Saudi Aramco, né, uma das maiores empresas do mundo e a maior petroleira do mundo, né, subiu 3,02%. A BP, que é British Petroleum, né, que subiu 2,07%. A Shell, conhecida Shell, né, 1,62% de alta. E o petróleo, como falado, que subiu 0,38%. Ou seja, o petróleo subiu só 0,38% e Petrobras subiu 13,45% e Cosan 15,43%. Né? Esse descolamento gigantesco do petróleo para o próprio ativo. Né? Tá? Olhando o gráfico de 60 minutos, né? A gente tem uma comparação aqui dos últimos 30 dias, mais ou menos, tá bom, meus amigos? Né? Aqui é o ponto zero do ativo. Me perdoem. Aqui é o ponto zero do ativo. Então, quem está acima está positivo. Quem está abaixo está negativo, tá? A gente observa aqui que dentro desse período dos últimos 30 dias, mais ou menos, na verdade aqui a gente vai ter quase 40 dias, né? Ó, temos maio até agora, né? Dia 9, dia 10 que eu estou gravando, tá? Esse vídeo, que é o sábado. A gente vê que Vibra, ó, foi o ativo que mais subiu dentro desses ativos comparados aqui, ó. Uma grande alta aqui de 34,40%, seguido da ADR da Petrobras com alta de 30,46% e a própria Petrobras com 28,64% de alta aqui, ó, por cento, né? A Cosan, né, que foi a grande alta dos últimos 10 dias, ó, aqui nos 40 dias ela está com uma alta também boa de 23,25% e o Ibov está aqui, né, com uma alta de 13,96%, quase 14%, né? Olha o descolamento aqui do Ibov para esses ativos, ó. É isso aqui que a gente sempre está buscando, meus amigos, e é uma das coisas que esse gráfico comparativo vai mostrar para a gente. As empresas que estão descolando, né, do próprio Ibov, ó, aqui nesse ponto, por exemplo, foi um ponto importante. Tá? Esse ponto aqui foi um ponto importante para a questão da Vibra, ó, tá vendo? No qual ele foi descolando do Ibov e aumentando, ele subindo mais do que o Ibov, inclusive, tá vendo? A gente vê o minério de ferro com a alta dele, a gente sabe que esses últimos dias, as últimas 2 semanas, o Ibov tem aumentado, o minério de ferro tem aumentado, ó, porém tem ocorrido um descolamento de Vale com minério de ferro, no qual nós vamos mostrar lá na análise da própria Vale, tá? A gente vê aqui, e minério de ferro está com uma alta de 5,36% nesses últimos 40 dias, tá? A Prio, né, PetroRio, uma alta de 1,92%, e a Saudi Aramco uma alta de 0,69%. E se a gente vê as concorrentes internacionais de Petrobras, ó, nesse período todas estão com queda, sendo que Petrobras está com alta, né? Ó, Petrobras está aqui, tá vendo? Né? Há esse descolamento muito grande, muito forte, né? Entre Petrobras e essas outras petroleiras gigantes internacionais, né? Shell está com uma queda, ó, de 2,68%, tá? A paridade real dólar está com a queda de 2,71%, né? Chevron, ó,
uma queda de 4,78%. O próprio petróleo está caindo, né? Uma queda de o Brent, né? Uma queda de 5,52%, e o WTI, ó, Western Texas Intermediate, né? WTI, que é o petróleo, basicamente uma cotação dos Estados Unidos, né? Uma queda de 7,13%. A gente vê aqui, ó, que a Exxon, né? ExxonMobil, com uma queda de 10,21%, e a British Petroleum, uma queda acumulada de 11,70% dentro desse período, né? Ou seja, as concorrentes internacionais de Petrobras estão caindo, né? Sendo que Petrobras continua com a alta dela aqui. Tá vendo? Né? Petrobras está aqui, né? Conforme a gente já demonstrou aqui, ó, ao descolamento. Tá vendo? Né? É importante observar isso, tá? Indo para o gráfico comparativo diário aqui, meus amigos, ó, a gente tem a variação percentual aqui dos últimos 12 meses, mais ou menos, tá bom? Aqui é o ponto zero do gráfico, né, 0%. Então, quem está acima foi porque subiu, e quem está abaixo é que caiu, tá bom? Como falado, aqui, ó, a maior alta acumulada é de Petrobras, tá? Dos últimos 12 meses, com uma alta de 64,15% de alta, né? Tá aqui o topo histórico dela, né? Lá, tá bom? A gente vê que Prio também tem uma alta acumulada muito boa, né? De 62,49%, porém ela chegou aqui, ó, a ter uma alta um pouco acima de 100%, né? E ela deu uma boa devolvida aí, ó, nesse ano, né? Agora fevereiro, março, tá vendo? Né? Aqui dentro do gráfico, já dentro desses últimos 12 meses, ó, a gente vê uma alta acumulada aqui de British Petroleum também de 27,68%, tá? A Esso com uma alta acumulada de 25%. As ADRs da Petrobras, ó, 19,03%. Então a gente vê um descolamento aqui, ó, das ações da Petrobras negociadas na B3 com as ações da Petrobras negociadas na NYSE, né, na New York Stock Exchange, né, na Bolsa de Nova York, tá? A gente vê aqui, ó, o Ibov com uma alta acumulada aqui de 18,53%, Shell com uma alta de 13,33%, Chevron com uma alta de 10%, Vibra, né, energia com uma alta de 10,68%, a Cosan com uma alta de 3,13%, e o minério de ferro aqui já com queda, né, acumulada de 0,38%, e a Saudi Aramco também uma queda de 2,61%, Vale, né, a nossa Vale com uma queda de 4,53%, a paridade dólar-real, né, o dólar nesses últimos 12 meses, ó, caiu 9,14%, né? Se a gente vê aqui, ó, dentro do período, essa linha vermelha aqui é a linha do petróleo, do dólar, ó. A gente vê que basicamente durante desses últimos 12 meses o dólar tem se valorizado, o real tem se valorizado perante o dólar, né? E a gente vê, ó, uma queda constante aqui depois da questão da guerra, né, onde o petróleo bateu lá 120 dólares, acima de 120 dólares o barril, ó. O Brent agora está com uma queda de 28% e o WTI, ó, com uma queda de 31,22%. Passando para o gráfico semanal comparativo, ó, a gente analisa aqui mais ou menos a variação dos últimos 4 anos, tá bom, meus amigos? E a gente vê que a grande alta desse período aqui dos ativos comparados é Prio, né? É PetroRio com uma alta de 142% de valorização, né? Sendo que ela chegou a uma valorização acumulada acima de, me perdoem, uma alta de 1.442%, tá? E ela chegou com uma alta acumulada de 1.800%. Essa alta aqui, tá, meus amigos, de PetroRio, é tão forte que eu vou trazer mais um gráfico aqui sem PetroRio, comparativo semanal, ó, porque ele ofusca, né, o movimento dos outros ativos. Então a gente já sabe
que a grande alta dentro dos últimos 4 anos aí, comparados, né, foi PRIO, né, foi PetroRio, tá? PRIO 3, né? PRIO 3, né? Então aqui estamos comparando os últimos 4 anos, sem a PRIO agora. Aqui é a região do ponto zero, né? Então quem está acima foi porque subiu e quem está abaixo é porque caiu, né? A gente vê que a grande alta acumulada aqui do período foi Petrobras, né? Agora, né? Nesse ponto, tá? Com uma alta de 181,87%, né? Onde ela está batendo o topo histórico dela aqui, né? A gente vê que o minério de ferro chegou a valorizar até mais do que Petrobras, ó. Porém, teve as oscilações dele, né? E agora está aqui nesse ponto, ó, o minério de ferro, tá? Com uma alta de 52,24% e Vale com uma alta acumulada de 71,30%, tá? Vale a gente sabe que tem aquele topo triplo dela, né? Feito do topo histórico, né? Inclusive ela testou já 3 vezes aquele topo histórico e corrigiu e voltou, né? A segunda maior alta aqui dos ativos comparados é de Cosan, tá? Com uma alta de 83,38% nesses últimos 4 anos. Já falamos de Vale Minério de Ferro. A outra alta aqui importante é de ExxonMobil, né? Da Esso, né? 49,74%. Chevron com uma alta de 40,31%. O WTI, uma alta de 31,35%. A paridade dólar-real, o dólar subiu 30%, bem dizer, né? 29,77%. O Brent subiu 21,98%. O Ibov, ó, que está em franca alta aqui, né? A gente vê, ó, tá? O Ibov subiu aqui 21,78%. Saudi Aramco com uma alta de 6,66%. Shell, ó, uma alta acumulada de 1,96%, 2%, né? E a gente vê British Petroleum com uma queda de 11,57%, tá? Vibra com uma queda acumulada aqui ainda de 12,02%, porém, e as ADRs da Petrobras com uma queda de 13,02%, essas últimas duas com uma alta, porém outra coisa a se observar, esse descolamento gigantesco, ó, das ações da Petrobras em reais para as ações da Petrobras a partir das ADRs, né? American Depositary Receipts, né? Recibos americanos de depósito, né? Das ações, tá? Há um descolamento muito grande, né? A gente tem uma alta muito grande de Petrobras e, por outro lado, uma queda dessas ações negociadas dentro desse período, tá, meus amigos? Dentro desse período. Como demonstrado aqui, a gente vê uma recuperação das ADRs, né? Porém, a disparidade é muito grande de variação, né? O mesmo ativo, bem dizer, é o mesmo ativo, né? Dentro do mercado brasileiro subiu 181%, e ele negociado na Bolsa de Nova York está com uma queda ainda de 13,02% acumulada dentro do período, tá? Indo para o gráfico comparativo, né, mensal, né, a gente está comparando aqui mais ou menos os últimos 20 anos, né? Ou seja, a gente está comparando a história das companhias, né? E a gente vê aqui que a grande alta é Vale, né? A grande alta acumulada, né? Com uma alta de 2.465%, né? A gente vê Cosan também com uma alta de 1.648% e uma alta de Petrobras de 1.315%, tá? Essas altas aqui, meus amigos, são tão fortes, tá? Que eu vou trazer um gráfico sem isso, sem esses ativos, né? Apesar de a gente estar analisando Petrobras hoje, né? A gente já sabe que a alta dela aqui perante em comparação às outras, né? Comparadas, ó, é muito forte, ao ponto de ofuscar, né? Olha só como é que virou um bolinho aqui os outros ativos, né? Inclusive o próprio Ibov, né? Ó. Né? Então eu vou trazer aqui mais um gráfico para a gente olhar a comparação desses outros ativos, tá? Outro gráfico mensal, ó. Tá vendo? Né? A gente já sabe que principalmente Petrobras está bem acima aqui na questão de variação, então estamos aqui com o gráfico comparativo mensal, tá?
A gente está comparando aqui os últimos 20 anos, né? E a gente vê que teve um ativo aqui, ó, que subiu fortemente e voltou para cá. Quem é? As ADRs de Petrobras, tá vendo? Elas tiveram uma alta muito forte, ó. Elas tiveram aqui nesse período, ó, uma alta de mais de 900%, né? Aqui, ó. Onde foi? Na época da crise do subprime, tá vendo? E depois ela teve, claro, a recuperação dela, né? Aqui segue muito o gráfico de Petrobras, né? Naquela questão da marolinha, e o ativo recuperou, mas não recuperou o seu topo. E a queda toda do governo PT na época, com o governo 1 e 2 Lula, governo 1 e 2 Dilma, né? Sendo que agora estamos no governo 3 Lula, né? Ou governo 5 PT, tá bom? A gente vê aqui, ó, que o IBOV, né, é o nosso ativo, vamos chamar IBOV de ativo, apesar de ser uma carteira teórica, né? Mas porém a gente tem derivativos, né? Tem o BOVA11 e tudo, né? Então o IBOV é o que mais subiu aqui, 498,72%, tá? Seguido de Chevron com uma alta de 237% nesses últimos 20 anos, tá? A paridade dólar real, né? O dólar subiu 181% em comparação com o real. Exxon, né? ExxonMobil subiu 142%. O petróleo nesses últimos 20 anos subiu 117%. As ADRs de Petrobras, ó, subiram 96%. Então a gente vê aqui na comparação internacional, ó, que Esso e Chevron subiram mais do que Petrobras, né? Internacionalmente dizendo. Porém no mercado interno a gente sabe que Petrobras subiu muito mais, né? Em dólar, né? Em real, me perdoe, em real, né? A gente vê aqui, ó, que o WTI subiu 89%. Deixa eu explicar melhor aqui, porque talvez eu embolei a coisa, tá? A gente observa que em dólar, né? Porque as ADRs são cotadas em dólar, tá? Em dólar, né? Chevron e Esso subiram mais do que Petrobras. Porém, a cotação em reais de Petrobras, a gente sabe que ela está lá em cima, né? Em torno de 1.500%, né? 1.400 e alguma coisa, tá? Tá? A gente sabe que Petrobras está lá em cima, né? Não vamos esquecer, tá? Essa comparação, só quero que deixe muito claro, porque o ativo Petrobras dentro do Brasil subiu muito mais do que Chevron e Esso, né? ExxonMobil, tá? Porém, o ativo Petrobras dentro da NYSE, né? A partir das ADRs, ela perdeu essa valorização, tá bom? É isso que eu falei, tá? Para ficar muito claro aqui. A gente vê então que o WTI, né, teve uma alta nesses últimos 20 anos de 89%, 90%, tá? Prio, né, PetroRio subiu 51%, Vibra subiu 46%, Shell subiu 29%, Minério de Ferro subiu 17%, a Saudi Aramco subiu 11,31%, e a única que caiu foi a BP, né, a British Petroleum, tá? Ela é a única empresa que caiu aqui de todas elas. Aqui a gente não mostrou, mas aqui é o ponto zero, né? Então quem está acima foi porque subiu, e a única que está abaixo é British Petroleum, tá? Eu não sei ao certo, tá? A causa dessa queda de British Petroleum, porém eu imagino, eu não lembro o ano, ocorreu, né, um acidente, uma catástrofe, né, muito pesada lá no Golfo do México, com uma plataforma da British Petroleum, no qual ela foi multada fortemente e tudo. Acredito que pode ser isso, né? A gente vê, ó, esse movimento aqui da queda, né, de British Petroleum a partir aqui, ó, de 2008, né? E a partir de 2010, mais ou menos, ó, ela ficou aqui nesse ponto de baixo, nesse ponto negativo aqui, tá? Pode ter sido isso o motivo dessa queda de British Petroleum. Eu não tenho conhecimento, não tenho estudo dos dados, né, para chegar a essa conclusão com toda certeza, que é na verdade só um achismo
de alguma coisa que eu conheço sobre o mercado, né, do que aconteceu com a BP, tá bom? Porém, ela é uma das grandes petroleiras do mundiais e tudo mais, comparáveis, né, com a própria Petrobras, com a Esso, né, ExxonMobil, com a Chevron, tá? Com a Saudi Aramco, que é a maior de todas, tá? Com a Shell, tá bom? E é isso aí, né? Para hoje são essas análises que eu tenho trazido. Eu tenho, como falado, tentado trazer aqui para vocês, dentro do possível e dentro de uma crescente, né, para não deixar tanta informação ao mesmo tempo, do que eu olho e que eu chamo de contexto do ativo, tá bom, meus amigos? Eu tenho tentado transferir para vocês o que eu conheço, né? E as formas que eu vejo um ativo para chegar à conclusão da melhor decisão que eu possa tomar com relação a cada ativo, inclusive dentro dessas questões de comparação, né? Eu trouxe hoje aqui dentro o contexto para mim que eu vejo de Petrobras dentro de quê? Dentro do mercado interno, né? Dentro dela mesma, dentro dos dados dela de fundamentos, dentro da comparação dela com o mercado externo, como é que ela está perante as suas pares, né, mundialmente falando, né, que a gente viu lá que são Chevron, ExxonMobil, British Petroleum, Shell, né, como é que ela está diante de suas pares dentro do Brasil, né, que é o que? Vibra, que é a Cosan, né, que é a PetroRio, tem outras, né, PetroRecôncavo e tudo, eu não trago elas porque elas são muito pequenas e elas não geram tanto efeito assim dentro dessa comparação, tá? Na verdade, dentro do Brasil, a própria comparação dela com essas outras, né, Cosan, PetroRio e tudo, é uma comparação ainda não tão leal, vamos dizer assim, pelo tamanho de Petrobras perto dessas outras, né? A gente vê que no mercado internacional, Petrobras cotada em real, ela tem uma alta muito maior do que as suas pares internacionais, né? Porém, a comparação dela, da ADR, né, que é a cotação em dólar, com as outras, a gente já vê que ela está dentro ali da média, na verdade, né? A gente viu que a Chevron e a ExxonMobil tem uma alta maior do que a ADR da Petrobras, né, que é a PBR, e a Petrobras tem uma alta ainda maior acumulada, pelo menos até esse momento, do que a Shell, né, do que a British Petroleum, que inclusive está com uma queda lá, no qual eu dei uma possível, né, não tenho certeza, mas é uma possível explicação daquela queda de British Petroleum, tá? E da comparação dela também com a commodity, né, com o petróleo no mercado internacional. E eu trouxe hoje mais uma coisinha a mais, né, dentro dessa análise, que já trouxe outras vezes, que é a comparação de companhia com outras companhias. E lá na frente a gente vai trazer uma coisa que o Caco Maia, vocês sabem, ele dá uma aula muito legal, se possível procurem lá no canal dele, que é uma aula sobre long e short, né? E mais na frente eu vou trazer alguma coisa de como eu vejo essa questão do long e short, que inclusive esses nossos gráficos comparativos nos dão essa possibilidade, né, de montagem de estrutura de long e short e também de acompanhamento, né, de como uma vai se descolando da outra para cima ou para baixo e a gente confirma essa estrutura montada, tá bom? Aprenda o máximo que puder com aqueles que sabem mais do que você, que fazem melhor do que você, que veem mais claramente do que você. Dwight Eisenhower. É isso aí, meus amigos. Sempre vai ter alguém que sabe mais do que a gente, no qual a gente pode beber daquela fonte de conhecimento, de sabedoria, de preparo, tá? Nenhum de nós é o cara sabichão e nunca pensem que você é, tá? A gente sempre precisa estar bebendo conhecimento, tá? A partir das pessoas que a gente, inclusive, tem que manter perto da gente, né? E a partir de livros, a partir de uma série de coisas, né? Eu sempre falo aqui que leitura é muito importante, tá? Todos nós, a gente precisa fazem parte, todos nós precisamos estar sempre aprendendo, né? Faz parte de nossas raízes, tá? Para manter o sucesso consistente, né? Sempre somos capazes de dar algo mais. Mesmo nas pedras germinam as flores. Henry Bergson. É isso aí, meus amigos. As decisões, uma vez declaradas, nunca granjeiam estima e expõem a censura. Se desacertadas, estará duplamente desgraçado. Se quiser atenção e desvelo, imite a divindade. Baltazar Gracian. A arte da prudência.
Eu acho que eu já falei várias vezes aqui que esse é meu livro preferido, né? É um livro que traz muita sabedoria para o nosso dia a dia. E essa aqui é mais uma delas, né? Dentro dessa semana, eu revi uma frase do Silvio Santos, né, que diz mais ou menos assim: quer ter sucesso e tudo, não conte nada para ninguém. O que ninguém sabe, ninguém estraga, né? E essa frase vai muito bem dentro disso, tá, meus amigos? Claro que a gente tem que ter as pessoas que a gente possa confiar, mas essas são muito poucas, tá? Não saiam declarando a vida de vocês aí à torta e à direita. Não transformem a vida de vocês numa vitrine, sabe? Não coloquem seus objetivos para todo mundo, né? Aqui, essa questão que ele fala de imitar a divindade, é que dentro da interpretação, né, é que Deus nunca fala que vai fazer tal coisa, simplesmente faz, né? E quando a obra está pronta, todo mundo vai lá e encontra, né? Esperar que a vida te trate bem só porque você é uma pessoa boa é o mesmo que querer que um tigre não te ataque só porque você é vegetariano. Dennis Woolley. É isso aí, meus amigos. Muitas vezes a gente encontra gente no caminho aí que são ótimas pessoas, tá? E acham que só porque a pessoa é uma boa pessoa, a vida vai ser boa com ela. Não. A gente precisa trabalhar, a gente precisa ter estratégia, a gente precisa insistir, a gente precisa ter força, tá? Não é só uma boa pessoa que tudo vai dar certo, infelizmente, tá? A gente precisa correr atrás, sim, e precisa ser inteligente para não ser passado para trás e uma série de coisas. A vida é um conjunto de coisas, né? E ser bom, ter bom caráter é uma delas, né? É uma das nossas raízes. A gente sempre fala disso, da gratidão e tudo aqui no final dos nossos vídeos, né? A criação de patrimônio no mercado financeiro não é uma corrida de 100 metros, mas sim uma maratona longa. Uma pedra por vez, com paciência e inteligência, é o que realiza uma sólida construção. É isso aí, meus amigos. Quem acaba transformando o mercado em loteria, porque a gente vê que tem gente aí que acha que vai ganhar e ficar rico numa tacada só. E a gente vê que são as pessoas que estão sempre quebrando a conta de investimentos e tudo. Olha, o mercado pode ser até uma progressão geométrica, tá? No qual você ganha hoje 1, né? E transforma em 2, né? E esse 2 você vira 4 e o 4 vira 8 e aí vira uma PG. Isso é possível e até talvez sustentável, tá? Não nessa ordem mesmo, né? Mas é a questão do lucro e você reaplicar os seus lucros ganhos para oferir lucros maiores lá no futuro, tá? Mas não é uma tacada só. Uma tacada só é loteria, tá? O mercado financeiro não é loteria. Muito cuidado para não fazerem isso, transformarem o mercado financeiro em loteria, tá? Mercado financeiro é um tijolinho por vez mesmo, é uma pedra por vez, com paciência e inteligência, tá? É assim que a gente constrói uma sólida construção. É assim que a gente constrói o sucesso consistente, né? Tá? É assim que a gente constrói o sucesso consistente. Uma pedra por vez, tá? Água fura pedra, né? Conforme a gente sempre fala, né? Observem sempre em ter boas raízes, tá? Tudo que está abaixo, assim, que ninguém está vendo, é o que dá sustentação para a gente ter uma boa vida, tá? Imersão, estudo, equilíbrio, disciplina, autocrítica, tá? Acreditar, ter humildade, ter perseverança, ter gratidão, como eu sempre falo. Pessoas de mau caráter, gente, vivem naquela história do Sísifo lá, né? Sobe um pouquinho da montanha e a pedra rola para baixo de volta, né? Nunca obtém um sucesso de forma consistente, tá? Ter bom caráter é importante, sim, para a vida da gente. Manter as portas abertas, sempre poder contar com as pessoas certas, com as pessoas que valem a pena, tá? Ter paciência, tá? Porque nada vai acontecer do dia para a noite. Desenvolver a habilidade de fazer boas escolhas, tá? É uma das habilidades mais importantes da vida de qualquer ser humano, tá? A gente sempre está falando sim ou não para tudo, inclusive para as companhias que a gente vai ter, para as atitudes que a gente vai fazer, para as nossas ações e reações, né? Ter atitude vencedora, tá? Assim a gente mantém bons frutos, boas folhas, bons galhos, uma boa árvore da vida, né? Que é aquela parte que aquela pequena parte que as pessoas sempre vão olhar, tá? Mas que, na verdade, precisam ter uma base, né?
E a base sólida é isso. São nossas raízes. Tá bom? Todo faixa preta é um faixa branca que não desistiu. Muito obrigado a todos. Espero mais uma vez ter transmitido algo de valor para vocês, no qual gerem mais conhecimento, mais preparo, mais sucesso, mais vida boa, mais alegria, mais saúde, mais harmonia para a vida de todos vocês. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Até o próximo vídeo. Água, fura pedra.